Você já parou para se perguntar por que o livro de Enoque foi excluído da Bíblia? Não é todo dia que um texto antigo, cheio de mistérios e revelações, é deliberadamente deixado de fora de uma das obras mais influentes da história. Talvez por trás dessa decisão existam motivos que poucos conhecem. Imagine um livro que desafia o entendimento convencional, que traz à tona questões incômodas e que, se fosse amplamente aceito, poderia mudar a maneira como enxergamos o mundo e o que consideramos sagrado. Parece intrigante, não é? E é justamente essa intriga que nos leva a explorar as razões ocultas, as polêmicas e os segredos que cercam o livro de Enoque. Este é um convite para mergulhar em uma história que vai além das páginas de um livro, tocando em temas que ressoam até hoje. Pronto para descobrir por que o livro de Enoque foi deixado de lado e o que isso realmente significa. O livro de Enoque é um daqueles textos que sempre causaram burburinho, sabe? Escrito em hebraico ou aramaico, ele já começou a sua jornada sendo visto com desconfiança. Por quê? Porque ele ia contra o que a igreja pregava na época, e isso colocou na lista de livros apócrifos, aqueles que ficam meio escondidos, sem tanto destaque. Mas pensa bem, por que algo assim causaria tanto alvoroço? Talvez porque ele trouxesse ideias que mexiam nas bases do que era aceito como verdade. Ao longo dos séculos, o livro de Enoque virou um tesouro para quem gosta de explorar o misterioso e o proibido. Ele fala sobre anjos caídos, previsões do fim do mundo, e descreve um universo espiritual que não bate muito com o que a gente está acostumado a ouvir nas religiões tradicionais. Para muitos, o que ele traz é tão diferente que, se tivesse sido aceito, talvez até mudasse o rumo da história. É por isso que ele acabou sendo deixado de lado, como algo que não devia ser lido por todos. Mesmo assim, o livro de Enoque não sumiu. Ele foi guardado, passado de geração em geração por pessoas que acreditavam no seu valor e acabou sobrevivendo ao tempo. E por falar nisso, algumas comunidades ainda o tratam como uma escritura verdadeira, mesmo quando a maioria das religiões prefere deixá-lo de lado. Embora o livro de Enoque seja um texto antigo e fascinante, hoje em dia ele não é muito reconhecido pela maioria das religiões. Curiosamente, porém, há exceções. Entre elas estão a comunidade judaica etíope e a Igreja Batista Abissínia, que veem o livro como uma escritura autêntica. Para esses grupos, o livro de Enoque não é apenas mais um texto, mas uma peça-chave que complementa suas crenças e práticas religiosas. Para eles, as histórias e visões de Enoque não são apenas lendas antigas, mas mensagens que ainda têm relevância nos dias de hoje. E isso nos leva a pensar: será que essas histórias têm algo mais a nos dizer? Enoque é uma figura curiosa na Bíblia, mencionada apenas de forma breve, mas o suficiente para deixar muita gente intrigada. A história diz que ele foi levado ao céu por Deus sem passar pela morte, um evento único e misterioso descrito no livro de Gênesis. Agora, pense nisso. Alguém simplesmente desaparecer, levado por Deus, sem deixar vestígios. É uma ideia que alimenta a imaginação e levanta muitas perguntas sobre o que realmente aconteceu com Enoque. Alguns acreditam que Enoque foi escolhido por sua pureza e fé inabalável, uma espécie de exemplo divino do que pode acontecer com aqueles que seguem um caminho justo. Mas, ao mesmo tempo, essa história deixa um espaço aberto para diversas interpretações. Quando falamos sobre Enoque sendo levado ao céu ou a carruagem de fogo de Elias, algumas pessoas começam a pensar em algo além do sobrenatural. Para esses teóricos, essas histórias bíblicas podem ser, na verdade, descrições de encontros com seres de outros planetas. Parece coisa de ficção científica, né? Mas há quem acredite que essas narrativas antigas são relatos disfarçados de visitas extraterrestres, interpretados por aqueles que viviam numa época em que não existia o conceito de vida fora da Terra. Essa teoria ganha força quando se olha para a ascensão de Enoque e Elias sob uma nova luz, imaginando se essas subidas aos céus não seriam, na verdade, abduções ou contatos com naves espaciais. Esses pensamentos provocam uma mistura de fascínio e inquietação, convidando-nos a reconsiderar o que essas histórias poderiam realmente significar. É claro que essas teorias não são aceitas por todos e levantam muitas discussões. Independentemente de onde você se posiciona, o que fica claro é que essas narrativas continuam a despertar curiosidade, preparando o terreno para outras especulações fascinantes, como a presença de OVNIs na arte sacra. Agora, imagine-se diante de um afresco antigo, em um mosteiro remoto em Kosovo. Ele retrata a crucificação de Jesus, uma cena familiar para muitos, certo? Mas ao olhar mais de perto, algo chama a atenção. Nas margens da pintura, há figuras que se assemelham a objetos voadores. Para alguns, isso não é apenas uma coincidência artística, mas uma representação precoce de OVNIs, sugerindo que contatos extraterrestres podem ter ocorrido muito antes do que imaginamos.
Essas representações artísticas alimentam teorias que questionam o que realmente aconteceu nos tempos antigos. Alguns estudiosos e entusiastas de teorias da conspiração veem nesses detalhes uma evidência de que seres de outros mundos estavam presentes e influenciaram acontecimentos significativos da história humana. Afinal, por que um artista medieval incluiria tais elementos em uma cena tão sagrada? Para esses teóricos, a resposta pode ser encontrada na ideia de que esses artistas estavam retratando algo que viram ou ouviram de seus antepassados. Por outro lado, há quem argumente que essas figuras são meras coincidências ou simbolismos artísticos, sem qualquer conexão com visitantes de outros planetas. No entanto, o fato de que essas imagens continuem a gerar tanto debate mostra o poder duradouro da arte em despertar a curiosidade e desafiar nossas percepções da realidade. E isso nos leva a considerar outras narrativas cósmicas, como as jornadas celestiais descritas no próprio livro de Enoque. O livro de Enoque não é apenas um relato de eventos terrestres, mas uma verdadeira odisseia pelos reinos celestiais. Nele, Enoque nos leva a explorar dimensões que desafiam a imaginação, encontrando criaturas estranhas e paisagens que parecem saídas de um sonho. Essa jornada cósmica é descrita com uma riqueza de detalhes que faz com que muitos se perguntem: seriam essas descrições meramente simbólicas ou haveria algo mais? Algo que desafia nossa compreensão atual do universo. Enquanto Enoque viaja por esses reinos, ele se depara com seres que, para alguns, poderiam ser interpretados como entidades alienígenas. Há quem veja nas descrições desses encontros uma prova de que o livro de Enoque está narrando algo além de uma experiência espiritual, talvez uma interação com seres de outros mundos. Essa interpretação pode parecer ousada, mas faz parte da maneira como muitas pessoas hoje tentam conectar os pontos entre os antigos textos sagrados e a possibilidade de vida extraterrestre. O livro de Enoque não se limita a relatar eventos terrenos, ele nos leva além, descrevendo em detalhes a extraordinária jornada de Enoque por diferentes mundos e reinos celestiais. Durante essa viagem, Enoque é conduzido por anjos a lugares que desafiam qualquer entendimento comum. Ele visita reinos onde as almas dos mortos aguardam julgamento, atravessa regiões de fogo e gelo e vê as moradas dos anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Cada um desses mundos revela aspectos do universo que são invisíveis aos olhos humanos, mas que Enoque descreve com uma clareza impressionante. Esses reinos celestiais não são apenas cenários fantásticos. Eles servem como uma espécie de mapa cósmico que Enoque nos oferece, detalhando a estrutura do universo e a hierarquia das entidades que nele habitam. Em um dos momentos mais marcantes, Enoque chega ao lugar onde está o trono de Deus, envolto em luz indescritível, e onde recebe visões sobre o destino final da humanidade. Essa visão do Criador e dos mistérios do cosmos coloca Enoque em uma posição única, tornando-o não apenas um espectador, mas um participante ativo no plano divino. A jornada de Enoque por esses mundos também levanta a questão: seriam essas descrições meramente simbólicas ou poderiam elas ser interpretações de realidades multidimensionais? Alguns estudiosos modernos sugerem que o livro de Enoque pode estar relatando experiências de viagem astral ou encontros com realidades paralelas, algo que ressoa com teorias contemporâneas sobre o multiverso. Independentemente da interpretação, o que fica claro é que a jornada de Enoque é uma exploração profunda dos mistérios do cosmos, oferecendo vislumbres de uma realidade muito além do que conhecemos. Enoque, com sua visão privilegiada, parece estar nos dizendo que há muito mais lá fora do que podemos imaginar. Entre as várias ideias intrigantes apresentadas no livro de Enoque, uma das mais controversas é a descrição da Terra. Alguns teóricos da Terra plana acreditam que as descrições encontradas nos escritos de Enoque apoiam suas crenças, sugerindo que o livro oferece uma visão do mundo que contraria o modelo esférico amplamente aceito hoje. Enoque descreve um mundo fixo, com fundações, cercado por águas e coberto por um firmamento, o que alimenta essas interpretações alternativas sobre a forma do planeta. Para os defensores da Terra plana, o livro de Enoque é mais do que um texto religioso. É uma espécie de manual antigo que revela verdades que foram esquecidas ou suprimidas ao longo dos séculos. Eles apontam para passagens que descrevem os cantos da terra e os pilares que sustentam o céu, como evidências de que, em algum momento, essa visão do mundo era aceita e transmitida como um conhecimento sagrado. Por outro lado, muitos veem essas descrições como meramente simbólicas,
uma forma poética de expressar verdades espirituais, em vez de dados científicos. Entre os temas mais fascinantes do livro de Enoque está a história dos anjos caídos, também conhecidos como os vigilantes. Esses seres celestiais, enviados originalmente para observar a humanidade, acabaram se rebelando contra as ordens divinas. Desceram à terra e, em um ato de desobediência, passaram a compartilhar conhecimentos proibidos com os humanos, como a criação de armas, o uso de cosméticos e astrologia. Esse ato de traição não apenas mudou o curso da história humana, mas também trouxe consequências desastrosas, levando à corrupção e ao caos que, segundo o livro, contribuíram para o grande dilúvio. A história dos anjos caídos no livro de Enoque é carregada de simbolismo e questionamentos. Eles representam a tentação do poder e do conhecimento, e como esses elementos podem facilmente ser distorcidos e usados para fins destrutivos. Essa narrativa também levanta uma pergunta importante: até que ponto o conhecimento é benéfico, e quando ele se torna uma arma que ameaça a própria existência? Para muitos, os anjos caídos são um lembrete das consequências de se ultrapassar os limites estabelecidos pelo divino e da fina linha entre a iluminação e a ruína. Mas talvez a beleza do livro de Enoque resida exatamente nessa ambiguidade. Essa ambiguidade também contribui para o fascínio contínuo pelo livro, especialmente quando consideramos sua redescoberta e as discussões sobre sua autenticidade que surgiram a partir daí. Por muito tempo, o livro de Enoque foi uma obra perdida, quase esquecida pela história. Mas em 1947 algo incrível aconteceu. Ele foi redescoberto como parte dos manuscritos do Mar Morto, um achado arqueológico que agitou o mundo acadêmico e religioso. Essa redescoberta trouxe à tona questões sobre sua autenticidade e autoria, reacendendo debates antigos e inspirando novos estudos. Afinal, quem realmente escreveu o livro de Enoque e por que ele ficou oculto por tanto tempo? A redescoberta do livro de Enoque levantou muitas sobrancelhas, especialmente entre aqueles que já estavam familiarizados com seu conteúdo. Para alguns, encontrar esse texto entre os manuscritos do Mar Morto foi como descobrir um tesouro perdido, uma peça crucial que poderia preencher lacunas na compreensão das antigas tradições religiosas. No entanto, para outros, a questão da autoria e da autenticidade ainda paira como uma sombra, gerando desconfiança e questionamentos sobre a verdadeira origem desse texto enigmático. Apesar dessas dúvidas, o livro de Enoque continua a fascinar e intrigar estudiosos e leigos. A possibilidade de que ele seja uma obra autêntica, escrita por alguém muito próximo dos eventos descritos, adiciona uma camada extra de mistério e importância. E é exatamente essa mistura de mistério, história e controvérsia que mantém o livro de Enoque relevante, convidando-nos a olhar mais de perto e a questionar o que mais pode estar escondido nas entrelinhas dos textos antigos. Agora que entendemos como esse livro foi redescoberto, surge uma nova pergunta: por que ele foi excluído da Bíblia e o que isso significa para nós hoje? Depois de explorar todo esse conhecimento sobre o livro de Enoque, é impossível não refletir sobre o impacto que ele pode ter na nossa compreensão do mundo e da fé. Mas a verdadeira questão é: o que você vai fazer com essa informação? Será que você vai apenas guardá-la ou vai se permitir questionar as verdades que sempre acreditou? Esse é o momento de decidir se vai continuar no caminho conhecido ou se vai se aventurar em novas descobertas. A história de Enoque é mais do que um relato antigo, é um convite para repensar o que você sabe e para buscar respostas para as perguntas que ainda estão no ar. E se você, assim como Enoque, está disposto a explorar o desconhecido, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você pode continuar aprendendo sobre temas fascinantes e desafiadores como este. Afinal, quem disse que o conhecimento precisa ter limites?